Olá, amigos da TV Justiça. Está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos e as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você já acompanhou as sessões desta semana ao vivo e direto do plenário, sessões dos dias 16 e 17 de maio, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, diversos julgamentos que se sucederam, alguns finalizados e outros, na verdade, ainda em expectativa de finalização, mas que já foram iniciados no seu julgamento pelos ministros do Supremo no plenário do STF. O interessante é que colocou-se um ponto final numa ação que havia sido julgada em 2005 e ainda pendia do julgamento de um embargo de declaração acerca da modulação de efeitos naquela declaração direta de inconstitucionalidade que havia sido proferida em razão de uma alteração feita por uma lei no Código de Processo Penal. E nós tivemos no julgamento da quinta-feira uma ampla discussão envolvendo magistrados, fatos funcionais, uma lei do Estado do Rio de Janeiro envolvendo direitos, deveres e algumas situações inerentes aos juízes do Estado do Rio de Janeiro e também critérios de remoção e inamovibilidade dos juízes, a garantia da inamovibilidade, também foram temas discutidos no plenário essa semana. E também registro de movimentação no plenário com o pronunciamento do ministro Celso de Mello, acompanhado também do ministro Marco Aurélio, pelos 10 anos de assinatura da Lei de Criação da TV Justiça. Você ainda vai ver nesta edição. Primeiro julgamento em destaque na sessão plenária da quarta-feira, dia 16 de maio. O tema, foro especial e improbidade administrativa. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2797. Aqui temos uma curiosidade na relatoria que atualmente o relator é o ministro Dias Toffoli, que sucedeu o ministro Menezes Direito. Embargante, Procurador-Geral da República. Em 15 de setembro de 2005, por maioria de votos, 7-3, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade do chamado foro especial para ex-ocupantes de cargos públicos e ou mandatos eletivos, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2797, que foi proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. A ação contestava os parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, que estabelece o foro especial para, como dissemos, ex-detentores, nesse caso especificamente, de cargo público por ato de improbidade administrativa. Aqui é a Lei 10.628 de 2002. Com a decisão, eles perderam o direito de serem julgados por um foro especial na Justiça nos casos de atos de improbidade administrativa. Assim, essas ex-autoridades deveriam ser julgadas pela instância judicial competente, de acordo com a natureza do ato. No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator à época, ministro Sepúlveda Pertence, que considerou procedente a ação. Vejam, este foi o resultado da ADI 2797. O Procurador-Geral da República opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos efeitos da declaração de constitucionalidade, incidindo aqui a regra geral. A Karina já vai explicar tudo isso. Pediu nos embargos, portanto, que os efeitos da declaração de constitucionalidade ocorressem a partir de 15 de setembro de 2005, aplicando-se o disposto no artigo 27 da Lei 9868 de 99. Bom, o presidente da República também opôs embargos de declaração no mesmo sentido. Bom, Karina, vamos fatiar, portanto. Primeiro, uma questão básica, esse chamado foro especial. Os espectadores muito sabem, mas vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Do que se trata? A Constituição Federal estabelece alguns juízos, ou vamos dizer assim, alguns tribunais competentes para julgar determinadas autoridades que são detentores de alguns cargos públicos. Então, em razão de assumir um determinado cargo, e a prerrogativa que se chama prerrogativa de foro em razão do cargo que aquela pessoa ocupa, essa pessoa deverá ser, durante o exercício daquele mandato, por exemplo, ser julgada por um determinado tribunal. Então, nós temos senadores da República, deputados federais, a prerrogativa de foro para o julgamento, por exemplo, de ações penais propostas contra esses deputados e esses senadores, ou mesmo as ações penais que estiverem respondendo, caso eles venham a ser diplomados e tornem-se efetivamente autoridades, eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso enquanto durar o mandato. Porque, diz a Constituição, a prerrogativa de foro é em razão do cargo exercido. Se não exerce mais o cargo, perde a prerrogativa de foro.
o que acontece com essas ações penais, então, que tramitavam no Supremo Tribunal Federal contra aquele deputado federal que não se reelegeu. Ela vai voltar ela vai continuar o julgamento, mas vai retornar às instâncias ordinárias, ao juiz natural daquela ação ou ao juiz que era competente, caso aquele deputado nunca tivesse sido eleito. Então, a prerrogativa aqui, a que está se tratando, é em razão do cargo e não da pessoa. Se fosse uma prerrogativa em razão da pessoa, criaria-se um privilégio, e o privilégio viola o princípio da isonomia constitucional. Agora, foram opostos os chamados embargos de declaração. Como se aplica? Que tipo de ação é essa? Como se aplica nesse caso? Os embargos de declaração, eles tratam-se de um recurso previsto no Código de Processo Penal que tem 3 objetivos. Ou corrigir algum defeito na sentença ou no acordo, quando esse acordo não for omisso, por exemplo, deixar de se pronunciar sobre uma determinada questão colocada na inicial, quando houver alguma contradição, e diz lá ainda quando houver uma obscuridade, alguma solução, alguma dúvida a ser sanada. Para isso servem os embargos de declaração. Nesse caso específico, o Procurador-Geral da República entendeu que os embargos de declaração deveriam ser opostos porque não saberia ao certo se aquelas decisões, por exemplo, proferidas durante o período em que a lei de 2002, que alterou o Código de Processo Penal, se aquelas decisões seriam válidas ou não, já que, pela regra geral da Lei 9868, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, diz que, como regra, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data do início da produção de efeitos daquela lei. Portanto, todas as decisões proferidas, de acordo com a decisão proferida no Supremo em 2005, todas aquelas decisões proferidas em ações de improbidade administrativa que tivessem sido dessa forma, essas ações tivessem sido decididas em um tribunal em que se levasse em consideração aquela prerrogativa de foro prevista pela lei, de acordo com o artigo 84, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal, seriam absolutamente nulas. Essa seria a aplicação da regra geral trazida nas ações diretas de inconstitucionalidade quanto aos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República questionava e pedia a modulação de efeitos nos embargos de declaração para que aquelas sentenças proferidas nessas ações durante o período em que a lei produziu efeitos, ou seja, até 15 de setembro de 2005, quando definitivamente o Supremo declarou a lei inconstitucional, ele pedia que essas decisões fossem mantidas e que aquelas ações que tramitavam depois, né, na verdade, as ações que estariam sob prerrogativa de foro deveriam retornar às instâncias ordinárias. Então, como o Supremo não modulou os efeitos em 2005, pedia-se essa modulação de efeitos, já que o Supremo teria ficado omisso, dá-se a entender, nesse sentido, em relação ao julgamento de 2005. Reforçando, o relator deste processo, o ministro Dias Toffoli, só que ele não vota, ele continua capitaneando o processo, mas voto ele não proferiu porque já houve votos, primeiramente pelo ministro Sepúlveda Pertence e depois pelo ministro Menezes Direito. De que forma? O ministro Menezes Direito sucedeu o ministro Sepúlveda Pertence e assumiu a relatoria do processo. Ele rejeitou o recurso apresentado pelo Procurador-Geral da República. O ministro Aires Brito pediu vista do processo e no julgamento, ou melhor, no retorno do julgamento, o ministro Aires Brito votou no sentido de dar provimento ao recurso e modular os efeitos da inconstitucionalidade. Bom, no caso, no dia 3 de maio último, após o voto vista do ministro Aires Brito, acolhendo os embargos de declaração para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ainda a manifestação do ministro Marco Aurélio no sentido da ausência de quórum na ocasião para que o julgamento continuasse naquele momento, o julgamento foi suspenso. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira com o voto da ministra Rosa Weber. Eu estou acompanhando o voto visto de Vossa Excelência. Também entendo que, na esteira da jurisprudência consolidada desta Casa, que ainda que não tenha sido apreciada pelo Tribunal a modulação dos efeitos, não é DIN, e sequer questionada na oportunidade, à luz do artigo 27 da Lei 9868 de 99, há possibilidade, sim, de entender que houve omissão do Tribunal se presentes os pressupostos, os requisitos do artigo 27. Entendo aqui perfeitamente cabível a preocupação externada e a fundamentação que embasa os embargos declaratórios da segurança jurídica, porque inúmeras ações foram nesse período de vigência em que esteve em vigor
o artigo 84 e seus parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal, inúmeras ações foram julgadas, então a segurança jurídica, ela orienta no sentido de que, de fato, pela modulação de efeitos, esta Corte assegure eficácia ex nunc e não ex tunc, como seria a natural e ordinária, e a regra. Por isso, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. O ministro Marco Aurélio divergiu. No caso, na verdade, ele divergiu do ponto de vista manifestado pelo ministro Aires Brito, pela maioria do plenário, já adiantando o resultado, mas, na verdade, concordando com o ponto de vista manifestado antes pelo ministro Menezes Direito, quando ele votou em relação aos embargos. Segundo o ministro Marco Aurélio, a Constituição Federal não prevê o direito à foro especial para os ex-ocupantes de cargos públicos e ex-detentores de mandato. E uma lei como a 10.628 de 2002 não poderia colocar-se acima da Constituição. A modulação de efeitos, que tem sido adotada pela Suprema Corte em vários casos, teria como objetivo a adequação de temas envolvendo questões sociais. Até aqui nós assentamos a modulação para atender às situações sociais. Mas nesse caso, atender-se-á aqueles que foram acionados no juízo competente, no juízo natural, no campo criminal e no campo civil, considerada improbidade, para simplesmente se afastar do cenário jurídico um sem número de pronunciamentos para se dar o dito, e o dito foi formalizado segundo a ótica duplamente assentada pelo Supremo, em 97 e em 2002, pelo não dito. Presidente, reafirmo que a nossa Constituição Federal precisa ser um pouco mais amada. E para que ela seja respeitada, é preciso que se saiba antecipadamente que o que nela se contém será de observância obrigatória, que o que nela se contém não pode ser suplantado por esse dado que no Brasil a cada dia ganha um diapasão maior, que é o fato consumado. Peço vênia para sufragar o entendimento do saudoso ministro Menezes Direito, sucessor na cadeira do ministro Sepúlveda. Depois ministro Toffoli, né? E assentar com todas as letras, com desassombro, que modular o que fizemos até aqui desde 1997 implica retrocesso, para mim, inconcebível. É como voto. Prevaleceu o voto, na verdade, da divergência. Isso. Né? No caso, como ficou, portanto, essa questão do foro, prerrogativo de foro, em relação à modulação que foi proposta e votada? Veja, a lei foi publicada no dia 24 de dezembro de 2002. Então, todas aquelas decisões e atos judiciais proferidos até a data da declaração da inconstitucionalidade, que foi no dia 15 de setembro de 2005, os ministros decidiram que prevaleciam, que permaneciam válidos todos esses atos, inclusive decisões, sentenças proferidas nessas ações de improbidades, que teriam sido decididas por um foro especial em razão, mesmo aquelas autoridades não tendo mais detentoras do cargo que garantia, né, essa prerrogativa, mas por força da lei havia essa prevalência, ficaram mantidos aqueles atos, foram aproveitados. E depois da declaração da inconstitucionalidade, todos aqueles processos deveriam, que não findos, deveriam, mesmo os findos, né, não teria mais o que se decidir, mas aqueles que não findos deveriam retornar às instâncias ordinárias para dar prosseguimento na ação, sem essa prerrogativa de foro declarada inconstitucional pelo Supremo.
Sessão da quarta-feira, dia 16 de maio de 2012. No próximo bloco, as decisões em destaque dos ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária do dia 17 de maio de 2012, aqui em Plenárias. Estamos de volta com Plenárias, agora com os destaques entre os acontecimentos da sessão plenária da quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. No início da sessão plenária da quinta, o ministro Celso de Mello fez um pronunciamento sobre os 10 anos da assinatura da Lei de Criação da TV Justiça, completados exatamente naquele dia, 17 de maio de 2012. A TV Justiça constitui valioso instrumento a serviço do interesse público. Eis que, ao aproximar os cidadãos dos magistrados e tribunais deste país, em decorrência do intenso grau de visibilidade que confere ao sistema de administração da justiça, culmina por atribuir maior coeficiente de legitimidade democrática ao funcionamento da instituição judiciária. A TV Justiça, que vem cumprindo integralmente as altas finalidades que motivaram a sua criação, tem permitido, ao longo de sua significativa trajetória, a concretização de um princípio essencial, fundado no valor inestimável da publicidade e da transparência. Um verdadeiro sonho e uma ousadia, presidente. E contei com a participação de grandes homens públicos visando o implemento desse sonho. É sonhar e ter esperança na criatividade. Vale lembrar também que nós temos também uma outra comemoração em relação aos 10 anos em que a TV Justiça efetivamente entrou no ar, o que acontece em agosto. Então, podemos dizer que, de certa maneira, nós temos 2 aniversários aqui, né, Karina, na TV Justiça. E isso, com certeza, será registrado também no próximo semestre. Outro destaque, portanto, agora entre os julgamentos da semana, especificamente na quinta-feira, dia 17 de maio, ação direta de inconstitucionalidade 4.393. Relator ministro Aires Brito, Procurador-Geral da República, que apresenta esta ação, que foi ajuizada contra a Lei número 5.535 de 2009 do Estado do Rio de Janeiro. Ela dispôs sobre a organização e funcionamento da magistratura do Estado. Alegou aqui o Procurador-Geral da República que a lei questionada é, na prática, um estatuto estadual da magistratura. Por que, Karina? Ele alega que seria um estatuto estadual da magistratura e que isso violaria a Constituição de toda forma, já que a Constituição, no artigo 93, caput, na cabeça do artigo, diz que esse estatuto da magistratura de âmbito nacional, uma lei complementar nesse sentido, somente poderia ser proposta pelo Supremo Tribunal Federal e estabelecer critérios de licença, férias, remuneração, direitos, aposentadoria, os critérios, não é, para essa remoção, enfim, todos esses pontos deveriam ser trabalhados numa lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e uma lei federal do tipo complementar. O Estado não poderia legislar sobre esse assunto. Criaria-se uma cisão entre os magistrados do Estado do Rio de Janeiro e os demais magistrados, e isso não seria possível. Então, quando ela tenta regulamentar a profissão, a carreira da magistratura no Estado, o Procurador-Geral da República salienta essa inconstitucionalidade e que estaria criando um estatuto da magistratura própria dentro daquele Estado, o que seria inconstitucional. O relator do processo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, ele apresentou o respectivo relatório na sessão da quarta-feira. Ainda aconteceram as sustentações orais ainda na sessão do dia anterior. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais, marcando o prosseguimento da análise da ação para a sessão plenária desta quinta-feira, quando efetivamente, portanto, começou o julgamento com a apresentação do voto do ministro relator. Esse voto foi apresentado na primeira parte da sessão. O ministro analisou todo o texto da lei questionada, considerando vários dispositivos como flagrantemente inconstitucionais. Eu julgo parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 5.535, de 2009, do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º, 4º, 7º, de 7º a 10, 14 a 26, 27, 29, 31 a 33,
incisos 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, alíneas A, B, C, D, F, G, do inciso 5º e parágrafo 2º, 3º, 5º e 6º, todos do artigo 35, além dos artigos 36 a 49, é como voto. São vários dispositivos, portanto, que na verdade ainda serão discutidos pelos ministros, pois pediu vista do processo o ministro Luiz Fux. Teremos oportunidade, portanto, de continuar acompanhando o julgamento desta ação. Na sequência, destaque ainda na quinta-feira, mandado de segurança 25.747, relator ministro Gilmar Mendes, Estado de Santa Catarina versus Conselho Nacional de Justiça. Um mandado de segurança impetrado pelo Estado de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina com pedido de liminar contra a decisão do CNJ, que julgou procedente um procedimento para revogar atos administrativos de remoção de magistrados. Qual a alegação que foi apresentada neste caso, Karina? A alegação aqui é de que a decisão do CNJ não poderia prevalecer, já que o Tribunal de Justiça, quando foi decidir por esses atos de remoção, teria aplicado justamente uma resolução do próprio CNJ, que não ensejaria um voto aberto e nem uma necessidade de uma fundamentação. Então, a discussão nesse mandado de segurança é de entender, é saber se para esses atos de remoção são necessários que a votação para essa remoção seja aberta e é preciso que haja uma fundamentação expressa. A Constituição determina nesse sentido e aí vem o contraponto em relação ao que diz a resolução do CNJ. Então, essa é a discussão colocada nesse mandado de segurança. O relator, ministro Gilmar Mendes, entendeu pela denegação da segurança. Vamos ver parte do voto. Não prospera a alegação dos impetrantes de que a anulação dos atos de remoção terá como consequência a nulidade das decisões judiciais proferidas pelos juízes removidos, pois, como bem esclareceu o ministro Nelson Jobim, então presidente do CNJ, ao prestar suas informações, a decisão proferida pelo Conselho, nos autos do procedimento, não determina a anulação das referidas decisões e tampouco poderia fazer, pois esse Conselho, apesar de integrar o Poder Judiciário, compor a sua estrutura administrativa, não exerce a função jurisdicional, mas apenas administrativa, e, repito, foi no uso desta que se determinou a desconstituição dos atos de remoção praticados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nesse ponto, vale transcrever ainda a manifestação da Procuradoria-Geral. As decisões que determinaram a remoção de magistrado de sessão secreta e ainda carentes de motivação ferem frontalmente o artigo 93 10 e ainda carentes de motivação, ferem frontalmente o artigo 93, 10 da Constituição, que, como já decidiu esse Supremo, prescinde de regulamentação para ser aplicado. Assim, presidente, não prosperam as alegações dos impetrantes diante da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder decorrentes da decisão do CNJ e em face da pacificada jurisprudência desta Corte, no sentido da aplicabilidade imediata do disposto no artigo 93, 10 da Constituição, o qual exige motivação e explicitação pública das razões adotadas em todas as decisões administrativas dos tribunais, em que se deve considerar também aquelas que tratam de remoção voluntária de magistrados. Eu estou denegando a segurança, presidente. Como voto? O voto, portanto, a denegação da segurança foi acompanhado por unanimidade pelo plenário. Karina, antes de falarmos a respeito do outro processo, dois conceitos básicos e que tem uma relação também com essa questão dos magistrados: inamovibilidade e juízes substitutos. Do que se trata? Os juízes substitutos são aqueles que acabaram de ingressar na carreira da magistratura e que, até que sejam promovidos a titular, eles estarão nessa condição de juízes substitutos. Então, só são juízes substitutos aqueles que ingressam na carreira por meio de concurso público, já que para os tribunais nós temos outras formas de ingresso, como, por exemplo, o quinto constitucional, que uma outra oportunidade a gente trabalha aqui no plenárias. Mas, e a inamovibilidade? A inamovibilidade significa a impossibilidade de que o juiz substituto ou qualquer outro juiz seja removido, seja movimentado dentro de outra circunscrição onde ele exerce jurisdição, sem que haja um pedido, uma solicitação ou um interesse público assim entendido pelo Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, havendo que há necessidade de mover aquele juiz de uma comarca para outra, ele poderá fazê-lo e deverá fazê-lo por um ato fundamentado, por um ato administrativo fundamentado, como a gente viu anteriormente nos atos de remoção. Tem que haver uma fundamentação e o voto tem que ser aberto pelo que decidiu o Supremo no outro mandado de segurança que acabamos de ver. A inamovibilidade veio a ser questionada aqui
no Supremo Tribunal Federal nesse mandado de segurança, porque o CNJ teria decidido que essa garantia da magistratura não seria aplicada a esses juízes substitutos, ou seja, eles poderiam ser removidos a qualquer tempo sem necessidade de fundamentação, porque eles seriam apenas juízes substitutos. Devemos apenas lembrar que as garantias da magistratura para garantir-lhes um julgamento imparcial e que não haja pressões ou, de uma certa forma, hajam coações acerca dessa decisão dos ministros, dos magistrados, perdão, elas são também, são 3 as garantias constitucionais: inamovibilidade, que acabamos de dizer, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos. Isso para garantir um julgamento absolutamente imparcial. E essa inamovibilidade questionada pelo CNJ, de que não seriam aplicados esses juízes substitutos, vem ao Supremo Tribunal Federal também em sede de mandado de segurança contra a decisão do CNJ para decidir são eles ou não atribuídas essa garantia fixada pela Constituição a todos os magistrados. Pois é, esse processo que a Karina falou trata-se do voto vista do ministro Aires Brito no mandado de segurança 27.958, Fernando da Fonseca Melo versus Conselho Nacional de Justiça. Neste mandado de segurança, o magistrado relatou que foi removido diversas vezes em um curto espaço de tempo para diferentes comarcas, depois de ter atuado 2 anos e 8 meses, melhor dizendo, na comarca de Alto Araguaia, no Mato Grosso. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, conheceu parcialmente do mandado e, na parte conhecida, concedeu a ordem. O ministro Marco Aurélio denegou a ordem. O ministro Aires Brito pediu vista, o voto vista apresentado na sessão da quarta-feira. Aqui, no caso, para o ministro, o juiz substituto não é juiz itinerante. E, assim, inicialmente no voto vista, ele acompanhou o raciocínio do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Itinerância que não é de ser confundida com a interinidade a que ordinariamente se submete esta categoria de magistrados, as dos juízes substitutos. Não fosse o bastante, tenho que a exigência da motivação para alteração de designação dos juízes substitutos preserva o princípio constitucional do juiz natural, inciso 8º do artigo 5º da Constituição. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Isso porque o ato de designação, devidamente motivado e rimado com aqueles princípios constitucionais, repele a criação de juízo de exceção, inciso 37 do artigo 5º. Juízo que surge quando há designação casuística ou injustificada da autoridade julgadora. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já afirmou não haver ofensa ao princípio do juiz natural. O Supremo já decidiu que não há ofensa ao princípio do juiz natural se a designação de juiz substituto para auxiliar juízes titulares não é casuística nem injustificada. Número 7, RE 255-639, relator ministro Ilmar Galvão. Agora, a despeito de todas essas considerações, eu estou comungando do entendimento do ministro relator por um aspecto diferente. É que esta nossa Casa de Justiça não é competente para o exame de mandado de segurança quanto ao ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Karina, houve posicionamentos diferentes do ministro Aires Brito, ministro relator, ministro Marco Aurélio. Foi um processo bastante debatido. No frigir dos ovos, qual foi a decisão do plenário? O plenário decidiu nesse mandado de segurança que a inamovibilidade, a garantia constitucional da inamovibilidade alcança também a juízes substitutos, ao contrário do que havia decidido o CNJ. Portanto, nós encerramos aqui esta edição de plenárias, encontro marcado já na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, com direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça.